No vídeo de hoje eu separei 5 Hyundai de luxo com muitos equipamentos e tecnologias, mas com preço de carro de entrada no mercado de usados. Algumas dessas opções você encontra até abaixo dos 50 mil reais e vale muito a pena. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo, dessa forma você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 70 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. O Hyundai Ecos foi o carro mais luxuoso da marca mundialmente. Ele não fez muito sucesso no nosso mercado, até porque teve pouquíssimas vendas. Esse carro eu não considero tão caro no mercado atual, se a gente lembrar que um Onix Premier chega nos 110 mil reais. O Ecos hoje tem preço médio entre 130 e 155 mil reais, enquanto um BMW 750i, que era o principal concorrente, custa em média 350 mil reais. A diferença de preço é bem alta. Esse carro tinha a proposta de ser premium e destinado às pessoas certas, tanto que ele tem apenas 4 lugares. E esse carro foi feito para o dono ir com o maior conforto no banco de trás, tanto que existem vários comandos bem legais. Os bancos traseiros reclinam, o banco dianteiro do passageiro pode recuar automaticamente para o ocupante traseiro ter mais espaço para as pernas, existe controle de som e do ar-condicionado por uma tela no console, é um carro bem executivo. Logicamente, é um carro que entrega tudo de série. Aqui no Brasil, ele chegou em uma versão AVS 460. Em outros países, também existem outras versões, até com motor mais potente. Mas por aqui, ele tem um motor 4.6 V8 TAL de 363 cavalos a 6.500 RPM e 44,8 kg de torque a 3.500 RPM. Tudo isso é necessário para empurrar esse carro que pesa 2 toneladas. O seu câmbio é um automático convencional de 8 marchas e sua tração é traseira. Ele faz 0 a 100 km por hora em 6,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 273 km por hora. É um desempenho muito bom, acima da média. E o consumo eu não achei muito sobre, mas na ficha técnica ele faz uma média de 6,4 km por litro na cidade e 10,1 km por litro na estrada. Um consumo muito bom para a proposta desse carro. Acredito que isso deve se dar pelo fato do câmbio dele ter 8 marchas. E um detalhe, a suspensão dele é pneumática, o que garante muito conforto e uma boa esportividade em altas velocidades. É um carro muito legal em todos os sentidos e não parece que custa em média 130 a 150 mil reais, parece que vale o dobro. Mas poucas pessoas têm coragem de se arriscar. O problema de tudo não é só o custo de manutenção alto, mas sim as peças, que são difíceis de achar. E aqui no Brasil é bem difícil de achar, eu arriscaria ter porque sou bem lazaneiro. O interessante é que, como foi um carro importado de forma oficial pela Hyundai, você consegue encomendar peças na concessionária. Talvez demore, mas pelo menos você talvez tenha alguma assistência. O Hyundai Azera é um legítimo sedã grande. Não é um Ecos, mas se destaca também em muitos quesitos. Por aqui tivemos uma primeira geração em 2008 e ele já chegou chamando a atenção pelo custo-benefício, assim como nos dias atuais no mercado de usados. O Azera tem o design de um legítimo sedã bem familiar. Em 2010 ele passou por um pequeno facelift que deixou ele com uma cara mais jovial e bonita, e é este modelo que eu indico. Além disso, ele também recebeu algumas mudanças na mecânica que já vamos comentar sobre. O Azera tem alguns itens bem interessantes, como as rodas de liga leve Aro 17, faróis de xenon e lanternas em LED. Em seu interior, ele também não passa a sensação de ser tão moderno, mas em contrapartida podemos ver o seu alto refinamento. Esse modelo consegue ser tão refinado que ele aparenta ser mais do que o modelo posterior de segunda geração. O Azera, assim como todos os carros desta lista, terá um excelente espaço interno, assim como seu generoso porta-malas, que tem 469 litros. O Azera chegou em uma versão, porém com duas diferenças no catálogo. Existe o GLS completo e o GLS completíssimo. A versão que eu indico é o completíssimo porque você vai ter todos os equipamentos de série.
Ele entrega itens como volante parcialmente em couro e madeira, com controles para o computador de bordo e para o sistema de som, que infelizmente nessa época ele não era disponível multimídia, mas tem o sistema de som assinado pela JBL. Além disso, ele entrega itens como ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, regulagem de altura e profundidade elétrica do volante, bancos em couro com ajuste elétrico para o motorista e passageiro e ainda conta com memória para o motorista, cortina elétrica para os ocupantes traseiros, teto solar, sensores de estacionamento traseiro, controle de estabilidade e tração, airbags frontais, laterais de cortina, freio a disco nas 4 rodas com ABS e muitos outros equipamentos. Apesar de ser um carro que fez 15 anos de lançamento, ainda se destaca bastante neste quesito de equipamentos de conforto e segurança. Partindo para a sua mecânica, ele entrega um belo motor 3.3 V6 Lambda, muito conhecido na linha Hyundai e Kia. Ele gera 265 cavalos a 6.000 RPM e 31 kg de torque a 3.500 RPM. Ele é equipado com um câmbio automático convencional de 6 marchas com opções de trocas manuais. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 8,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 231 km por hora. E o consumo dele fica na média da concorrência. Ele faz uma média de 7 km por litro na cidade e 11,1 km por litro na estrada. Dá até para fazer um consumo melhor se você andar priorizando o bom consumo. O Hyundai Azera é uma das melhores opções entre os sedãs grandes desta época. O preço dele, de um modelo GLS do ano de 2011, fica em média R$ 45 mil. É um carro muito bom porque ele tem uma alta confiabilidade mecânica. A segunda geração do Hyundai Santa Fe vale muito a pena atualmente no mercado de usados. Tem opção de 7 lugares, muito luxo, segurança e motor V6 e custa menos que vários crossovers compactos. É um carro fenomenal até hoje em dia, assim como a primeira geração. A Santa Fe chegou aqui no Brasil com 2 versões. Você encontra a versão com 5 ou 7 lugares. A versão com 7 lugares é um pouco mais equipada e a versão que normalmente eu sempre indico. O preço é o mesmo e você vai ter mais equipamentos, além de que você vai ter a terceira fileira de bancos. Mesmo que você não use frequentemente, talvez um dia você precise. Existe também o modelo Gran Santa Fe. Ele é um pouco maior, tem 22,5 cm a mais, mas de resto é praticamente o mesmo modelo, com os mesmos equipamentos e opcionais. Atualmente até vale a pena considerá-lo mercado de usados, mas só se a diferença de preço for mínima entre o modelo convencional e esse modelo Gran. Partindo para a mecânica do Santa Fe, ele também é equipado com motor 3.3 V6 Lambda, exatamente o que eu comentei anteriormente no Azera. É um motor bom e potente, ele gera 270 cavalos por aqui a 6.400 RPM e 32,4 kg de torque a 5.300 RPM. Seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas, ele faz de 0 a 100 km por hora em 9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 223 km por hora. O seu desempenho não é um dos melhores da categoria, mas é ok para você rodar no dia a dia, considerando o porte dele. Em relação ao consumo, na cidade ele faz uma média de 6,5 km por litro e na estrada 9 km por litro, chegando a no máximo uns 10 km por litro. O Hyundai Santa Fe 2014 tem preço médio entre 90 e 110 mil reais. Para quem ficou interessado com esse carro, o bom é ficar atento no mercado de usados, porque o preço dele está caindo bastante nos últimos meses. O Hyundai Sonata, apesar de ser um carro com 12 anos de lançamento, consegue ser muito bonito e atual. É legal ver como a Hyundai nesta época sempre foi à frente do seu tempo no quesito design e tecnologias. E é um carro que vale muito a pena até nos dias atuais. Você encontra ele no preço médio entre 60 e 70 mil reais nos primeiros modelos e é um carro bem honesto. O Sonata tem apenas uma versão que não tinha opcionais, a GLS.
Entrega diversos equipamentos como o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, o piloto automático, bancos em couro, regulagem elétrica do banco do motorista, teto solar, chave presencial, partida por botão, airbags frontais e laterais de cortina, controle de estabilidade de tração, faróis de xenon e muitos outros equipamentos. É um carro que sempre se destacou neste quesito, se aproximando até do Azira, que é de uma categoria superior. Em mecânica, ele usa o motor Theta do Optima Santa Fe e Sorrento. É um motor 2.4 a gasolina e gera até 182 cavalos a 6.000 RPM e 23,3 kg de torque a 4.000 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas, com opções de trocas manuais através dos pedal shifters no volante. Com isso, o Sonata faz de 0 a 5 km por hora em 10,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 208 km por hora. Ele não tem um desempenho de surpreender, até porque estamos falando de um sedã bem pesado, com motor 2.4 de 180 cavalos. No consumo, o Sonata faz uma média dentro da cidade de 8 km por litro. Já na estrada, uma média de 11,5 km por litro. Nada mal para um carro desse porte. O Sonata é um carro bem interessante, é bonito, bem equipado, não tão caro e tem custo de manutenção que não é nada proibitivo. Vale lembrar que o Sonata teve um grande erro de fabricação. Alguns metais ficaram dentro do motor, com isso o motor pode fundir com o tempo. O custo de reparo é bem alto, mas dá para achar várias opções com esse problema já resolvido. Como é um carro que já está indo para os seus 12 anos de lançamento, acredito que a maioria já deve ter sido corrigido desse problema. Mas vale lembrar ficar atento se você pegar um Sonata que está com baixa quilometragem, já que possivelmente ele ainda pode apresentar esse problema. Um Hyundai Sonata 2012 tem preço médio entre R$ 69 e R$ 74 mil, dependendo da região dá até para achar mais barato. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu vejo vários anúncios na casa dos R$ 60 mil. O Hyundai Tucson foi um carro que teve até vendas bem expressivas. O primeiro modelo, lá dos anos 2000, fez muito sucesso, até mesmo pelo bom custo-benefício que tinha quando 0 km, assim como o Azira. Logo depois, no início dos anos 2010, chegou a nova geração batizada de iX35, que também fez um certo sucesso. Em 2017 era lançada a nova geração, dessa vez chamada de New Tucson, porém não teve um bom número de vendas como as gerações passadas. E é desse modelo que eu vou comentar hoje. O preço dele ainda não acho muito atrativo, mas se a gente lembrar que um Creta 0 km custa mais caro, o Tucson tem melhor custo-benefício e acaba até sendo mais barato. Além disso, se a gente for ver os SUVs compactos do mesmo ano, os preços se assemelham muito. Por ser um SUV médio, você vai ter um espaço interno muito maior do que qualquer SUV compacto e muito mais aproveitado. Temos um entre-eixos de 2,67 metros e o porta-malas tem 519 litros, maior do que alguns concorrentes. O Tucson tem 3 principais versões, sendo a de entrada GL, a intermediária e a topo de linha chamada de Top. Logicamente, a versão Top é a melhor, porém, quem está em busca de um carro com melhor custo-benefício é mais interessante ir na GLS, já que aqui na minha região, pelo menos, a diferença de preço entre a versão GL e GLS é bem baixa. E na GLS você leva um carro mais equipado, além dos equipamentos que ele é equipado desde a versão anterior, como um ar-condicionado de 2 zonas, chave presencial, central multimídia com tela de 7 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay, banco do motorista e passageiro com regulagem elétrica, controle de estabilidade de tração e os 6 airbags, ele ainda acrescenta nesta versão computador de bordo com tela digital de 4,2 polegadas, LED diurna, lanternas de LED, teto solar e alguns outros equipamentos. Mas no geral, independente da versão, você levará um carro muito bem equipado para casa. Na mecânica, temos um motor bem moderno, que é compartilhado entre todas as versões. É 1.6 turbo com injeção direta que gera 177 cavalos a 5.500 RPM e 27 kg de torque a 1.500 RPM. O seu câmbio é um automático de dupla embreagem a seco, que tem 7 marchas. O interessante é ficar bem atento neste câmbio.
Ele faz de 0 a 100 km por hora em 9,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 201 km por hora. Nada mal para um SUV médio que tem motor 1.6 turbo. Em relação ao consumo, ele até se sai bem, fazendo uma média de 9 km por litro na cidade e 11,8 km por litro na estrada. Os primeiros modelos do New Tucson de 2017 estão entre 95 e 125 mil reais. É uma escolha bem racional para quem não quer pagar esse preço todo em um SUV compacto, como o irmão menor, o Creta. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções você levaria para casa. Forte abraço, valeu e fui!